Aula número 7, avaliação de pavimentos. Neste terceiro módulo, vamos falar da retroanálise das bacias de deflexão e da avaliação subjetiva de pavimentos, através da determinação do parâmetro VSA. A bacia de deflexão dos pavimentos, como visto, ela pode ser determinada pela viga Benkelman. A viga Benkelman convencional, ela tem como limitações que ela está adequada para bacias de pequeno diâmetro, tendo em vista a limitação de dimensões da viga Benkelman. Já a viga Benkelman automatizada, ela logicamente oferece resultados maiores e permite a determinação de bacias de maiores dimensões. A viga Benkelman convencional, manual, ela não permite determinar a forma e o tamanho da bacia, ao contrário da automatizada, que permite, sim, determinar esses parâmetros. A viga Benkelman trabalha com caminhão parado, ou seja, o carregamento é considerado quase estático, praticamente estático. Em consequência, os valores de deflexão obtidos com viga Benkelman são maiores do que obtidos com FWD, uma vez que o FWD trabalha com carregamentos dinâmicos e mobiliza a resposta inercial do solo, do pavimento. Então, em consequência, as deflexões medidas com FWD são menores do que com a viga Benkelman. A viga Benkelman ela não permite a variação da carga durante o ensaio. Ou seja, trabalha-se com o eixo padrão e pronto, não há condições de variar a carga durante o ensaio. A viga Benkelman, por trabalhar com carregamento estático, na verdade, é uma condição desfavorável do pavimento. Então, ela não simula adequadamente a condição de solicitação do tráfego com carga dinâmica de curta duração. E a outra observação é que o valor da deflexão medida com a viga Benkelman é o valor adotado pelas normas de projeto de reforço no Brasil, uma vez que essas normas de projeto de reforço são da época onde ainda não era usual a utilização de FWD. Já a medição com FWD é um equipamento mais versátil por ele permitir o ensaio com vários níveis de carga. Isso permite, por exemplo, o seu emprego para pavimentos de aeroportos, onde é possível simular cargas mais elevadas dos eixos das aeronaves. O FWD, por ser um carregamento por pulsos de carga, ele simula bem a solicitação do tráfego. Por exemplo, o pulso de carga do FWD, que é da ordem de 0,25 segundos, simula, com uma certa precisão, a passagem de veículos a 70 km por hora sobre o pavimento. A utilização do FWD é bastante rápida, uma vez que não precisa intervenção humana, ele é praticamente automatizado. Ele dá uma grande acurácia, uma baixa dispersão nas medidas, é bastante preciso. Ele é fácil e rápido de se operar, mesmo em condições de tráfego. Ele mede automaticamente a temperatura e as distâncias percorridas. E ele é indicado para variação estrutural de todas as camadas do pavimento. O FWD, uma vez que ele determina a bacia completa de deformação, ele é utilizado para cálculo da avaliação estrutural e cálculo de reforço de pavimento. Um problema a ser assinalado é que, por se tratar de um instrumento bastante sofisticado, há necessidade de calibração periódica, pelo menos anual. E já existe norma do DENIT, tratando-se da calibração periódica desses equipamentos, o que é dispensável em viga Benkelman pela sua simplicidade. A interpretação
da bacia de deflexão consiste em obter os módulos de resiliência das camadas através de uma retroanálise. Então, a principal aplicação da bacia de deflexão é permitir a estimativa dos módulos de resiliência das camadas, desde que se conheça o número e as espessuras de cada camada. Conhecendo-se o número de camadas e a espessura de cada uma delas, é possível, através da retroanálise, estimar os módulos de resiliência das camadas. Essa retroanálise ainda encontra algumas limitações. Por exemplo, só é possível ainda atualmente se trabalhar no regime de elasticidade linear, ou seja, os módulos de resiliência estimados são módulos constantes. Elasticidade linear. Chamo a atenção mais uma vez que o carregamento ou as deflexões obtidas com viga Benkelman são diferentes das deflexões obtidas com FWD, por se tratar de carregamento dinâmico. Já existem inúmeros trabalhos na literatura técnica recomendando ou analisando a diferença entre esses valores. Então, dependendo do tipo de retroanálise, como foi obtido, deve-se afetar através de fatores de correção para transformar valores de viga em FD ou vice-versa, valores de FWD em deflexão com viga. Um outro aspecto muito importante a ser ressaltado é que a retroanálise ela apresenta uma solução, mas essa solução pode não ser única, uma vez que é possível existir várias combinações de módulo de resiliência para uma mesma bacia de deflexão. Alguns programas de computador que fazem retroanálise têm limitação de número de camada. Então, é preciso estar atento para a limitação do programa utilizado para verificar se ele atende ao número de camadas real do pavimento. De maneira esquemática, pode-se dizer que o cálculo dos módulos pode ser feito ou através de maneira iterativa, por tentativas. Então, o programa atribui módulo de resiliência por tentativa até gerar uma bacia de deflexão o mais próximo possível da medida no campo. Ou através de modelos simplificados que transformam o pavimento real em pavimentos simplificados de 2 ou 1 camada apenas. Os métodos iterativos, que são os mais largamente utilizados atualmente, trabalham, como nós falamos, na teoria das camadas elásticas multicamadas, ou usando software de elementos finitos. Esses programas permitem a obtenção do módulo de resiliência de todas as camadas. E o cálculo é feito por tentativas. O programa vai atribuindo combinações de valores de módulo das camadas e gerando bacias de deflexão, comparando com a bacia obtida no campo, até um nível de precisão definido pelo usuário. Os programas mais antigos que fazem a retroanálise, desde o Elsin 5 em ambiente DOS, até, ultimamente, o nosso programa Medina. O programa Medina permite, então, que se entre com a bacia de deflexão levantada pelo FWD e ele fornece o módulo das camadas por métodos iterativos. Os dados de entrada, então, que o programa pede é a bacia de deflexão, as coordenadas dos pontos e as suas deflexões, o número e espessura das camadas. É importante, é imprescindível se dizer quantas camadas tem no pavimento e qual a espessura delas. Para obter isso, há necessidade de se abrir um poço de inspeção no pavimento para se medir as espessuras das diversas camadas. Para facilitar o emprego do programa
é necessário dar o intervalo provável de variação desses módulos, à luz da experiência do usuário, para que o programa não leve muito tempo na pesquisa dos valores. O usuário deve fornecer o intervalo mais provável de variação desses módulos, à luz da experiência. E também o usuário fornece valores iniciais do cálculo para que o programa parta de valores iniciais fornecidos pelo usuário, facilitando a pesquisa da melhor combinação de módulos. Da mesma maneira, deve-se informar a profundidade do indeslocável, para que essa análise elástica leve em conta até a profundidade definida pelo usuário, e o carregamento solicitante pelo equipamento. Qual foi a carga e qual foi a pressão aplicada. A carga e a área de contato fornecendo a pressão do ensaio, tendo em vista que o FWD permite ensaios com vários valores de carga. O programa dá como saída uma bacia estimada pelo programa em comparação com a bacia real e os módulos de resiliência de cada camada sob a forma de um valor constante. Vamos começar agora a avaliação funcional de pavimentos, que é aquela avaliação que visa determinar as condições de conforto e segurança do pavimento. Começando pela avaliação subjetiva. A avaliação subjetiva é aquela onde o avaliador não faz nenhuma medição de defeito. Não há quantificação dos defeitos no pavimento. O avaliador considera apenas o grau de conforto oferecido pelo pavimento ao deslocamento de um veículo. Essa avaliação subjetiva é chamada de valor de serventia atual. Valor de serventia atual. Uma outra forma de se fazer avaliação funcional é a avaliação objetiva. A avaliação objetiva, ela, dessa vez, quantifica os defeitos encontrados no pavimento. Então, são medidos a gravidade e a quantidade de defeitos encontrados, calculando-se um parâmetro chamado IgG, Índice de Gravidade Global, que reflete a quantidade de defeitos encontrados no pavimento. E a terceira tipo de avaliação funcional é a medição de irregularidades da superfície. Essa medida é feita com veículos dotados de sensores que medem os movimentos oscilatórios verticais do eixo do carro ou dos sensores, calculando um parâmetro chamado quociente de irregularidade. Ou seja, é a irregularidade longitudinal que se reflete no conforto do usuário. Vamos começar pela avaliação subjetiva. A avaliação subjetiva ela tem que ser feita por 5 avaliadores. A norma brasileira que regula essa avaliação é a norma PRO 009 de 2003. Ela determina, então, que 5 avaliadores, que não pode ser o motorista do veículo, ou seja, então, há necessidade de serem utilizados 2 veículos, já que os avaliadores não poderão ser os motoristas. Eles vão considerar somente o estado atual da superfície do pavimento. Eles dividirão a rodovia em trechos homogêneos com 2 km de extensão, no máximo, admitirão a rodovia com tráfego intenso e se deslocarão na velocidade máxima permitida na rodovia, ou seja, a velocidade diretriz. Esse levantamento deve ser feito em condições climáticas favoráveis, não pode ser sob chuva, não deve considerar a resistência à derrapagem, já que esse fator vai ser avaliado especificamente em outro ensaio. Devem ser ignorados aspectos do projeto geométrico, a geometria do pavimento não vai ser avaliado. Ignora pequenas depressões causadas, por exemplo,
por passagem em bueiros ou acesso de ponte, esses pequenos recalques devem ser ignorados. E o que os avaliadores dão é uma nota de 0 a 5, chamado valor da serventia atual. Essa nota de 0 a 5, chamado VSA, é equivalente ao americano PSR, Present Serviceability Rating. E o VSA final será a média das 5 avaliações. Chegamos, então, ao conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, dependendo da nota. De 5 a 4 é ótimo, 4 a 3 é bom, 3 a 2 é regular, 2 a 1 ruim, e de 1 a 0, um VSA péssimo. Com isso, nós terminamos a avaliação subjetiva de pavimentos.